Vitrine. Oferecimento. São Bernardo à Parte Hospital. Lado a lado com você. Olá, seja muito bem-vindo! A nossa edição dessa semana do programa Vitrine está cheia de novidades. Começamos com uma entrevista deliciosa de um quadro que está só dando o pontapé inicial. Vai ter sequência por aqui. Meu dom virou hobby. Você também vai saber sobre a saúde das nossas unhas e a beleza das nossas mãos com a dermatologista doutora Mariana Reis. E ainda vai ver um encontro só de homens regado a muito rock and roll, rock and roll. Tudo isso você confere na nossa edição de hoje, que além das matérias principais, traz também o nosso quadro Estima em Alta, com uma dica super diferente e recados especiais para você. O nosso programa Vitrine está só começando. Como eu disse, hoje nós começamos um quadro que vai dar o que falar. Nós vamos convidar algumas pessoas para dizerem sobre os seus hobbies. Meu dom virou hobby. Por que isso? Algumas pessoas trabalham em determinadas áreas, mas tem hobbies que são de áreas totalmente diferentes. É o caso dela que está aqui com a gente, Renata Esperandio Nascimento, que é advogada, realiza seu trabalho com muita paixão, com muito empenho, e ela que vai falar sobre isso, mas adora e escreve muito bem. Textos diversos, nada a ver com a área do direito, não é isso, Renata? É isso. Como surgiu essa paixão pela leitura e pela escrita? Eu acho que uma coisa acabou levando a outra, né? Porque sempre gostei muito de ler. Então, lendo, eu senti a necessidade de colocar aquelas ideias também um pouquinho para fora. E o interessante, o curioso disso, como você falou, é que a minha vontade era escrever sobre coisas que não tinham relação direta com a minha profissão. Apesar de que a minha profissão sempre exigiu muito essa questão de escrever, de ler, né? Mas a escrita que eu faço, que eu realizo como hobby, ela é completamente diferente, porque ela vem de um sentimento sempre, né? Ela nunca vem de uma necessidade, de uma obrigação. São histórias suas, são coisas que você às vezes está pensando, são assuntos que você faz uma visitinha e que resolve transformar em texto. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha um estilo próprio, né? Eu escrevia sempre do jeito que o meu coração mandava. E aí eu recebi a visita de algumas pessoas no blog, né? E as pessoas disseram, você escreve crônicas muito bem. E aí que eu fui começar a perceber que o que eu escrevia eram mesmo crônicas de um dia a dia, né? Do cotidiano. Às vezes uma coisa extremamente simples me leva a um texto e eu acabo escrevendo uma página, 2 páginas sobre aquilo. Entendi. Agora, o blog veio depois, e o blog eu vou contar pra vocês daqui a pouco. O blog foi uma história que veio depois, mas você começou escrevendo o quê? Agenda, texto, carta? Como começou essa história da escrita? A minha relação com papel, lápis, caneta, ela sempre foi extremamente extensa e variada, né? Eu sempre gostei de escrever cartas, sempre gostei de escrever diário, fazer agenda, aquelas agendas enormes que a gente tinha, né, quando era adolescente e tal. E desde muito nova, com 8 anos, eu me lembro já fazendo diários, escrevendo cartas, né? E sempre isso ficou muito presente na minha vida. E as pessoas começaram a me pedir, escreve uma carta para fulano, escreve uma mensagem para outra pessoa. Então, eu sempre fui usando essas palavras como uma forma de expressar um sentimento. E mais tarde é que foi surgir mesmo a ideia do blog. Aqui no colo da Renata, vocês estão percebendo, tem algumas agendas, né? O que é isso, Rê? O que é esse primeiro caderno, esse segundo rosa e lindo? Na verdade, eu tenho o blog, eu mantenho o blog, não atualizo sempre, mas mantenho, mas eu gosto de escrever, eu gosto de usar caneta. Papel e caneta. Isso me faz bem, né?
Então eu mantenho sempre alguns cadernos, alguns blocos com essas anotações. É claro que hoje em dia a gente acaba apelando e usando um pouco da tecnologia para não usar tanto papel, mas eu ainda não consegui deixar esse hábito de lado. Esse primeiro caderno é um caderno que eu uso para escrever um pouco sobre aquilo que eu estou sentindo mesmo. Não é um diário, não é um diário, mas é uma... Não é aquela coisa, né? Hoje eu acordei e aí eu vi o cachorro, nada. Não é nada disso. É mais com relação a um sentimento, a um acontecimento que tenha marcado, às vezes a coisa mais simples, como por exemplo, eu vi um senhor passando na rua, com um carrinho vendendo abacaxis. E aquilo me deu parecia que eu estava vendo uma poesia, que eu estava vendo uma crônica. E eu escrevi um texto enorme sobre aquele senhor no carrinho azul turquesa vendendo abacaxi. Então é uma coisa que não sei quando aparece, não sei como aparece, mas eu tenho vontade de escrever sobre determinados acontecimentos que eu percebo no dia a dia. E o segundo, rosa, foi meio que um desafio, né? Esse segundo caderno rosa foi uma coisa até bem interessante, porque no universo dos blogs, né, que as pessoas costumam chamar de blogosfera, nesse universo de blogs, a gente acaba criando alguns laços de amizade, de companheirismo, de compartilhar mesmo essas escritas e tal. E eu conheci algumas pessoas que são muito queridas, desde a época em que eu comecei a fazer o blog. E que eu nunca vi pessoalmente, mas que a gente tem uma ligação quase diária. E uma delas propôs que nós fizéssemos um projeto de realizarmos 101 coisas, 101 desejos em 1001 dias. Então seriam aí quase 3 anos, né? Para realizar 101 sonhos, vamos dizer assim, mas coisas bastante simples. E ela propôs que nós escrevêssemos isso num caderno, esses desejos, esses sonhos, e à medida que a gente fosse realizando esses sonhos, nós íamos rasgando as páginas, né? Tirando as páginas do caderno. E esse caderno aqui foi o que eu usei para o projeto, né? E na época eu até anotei a data em que começou. Só que eu consegui listar apenas 55 projetos. Mas se eram seus sonhos, né? Então tá ótimo. E deles eu consegui realizar 48, acho que tá bom, né? Tá ótimo, gente! E agora até acho que vou começar de novo, porque eu achei interessante. É aquilo que a gente estava conversando. Quando a gente coloca um desejo no papel, parece que a gente fica mais próximo. É verdade, parece que vira meta e a gente quer ir atrás daquilo. Exatamente. Pois é, mas o papel, a caneta, o blog, ideias, textos, a gente fala mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Mas agora tem um recado especial para você. E o Dia dos Namorados pode ser bem especial. Já pensou em presentear o seu amor com um presente temático e personalizado? É possível. Digital Foto Líder oferece a você essas opções. Fronha para travesseiro, canecas, chinelos, mousepad, tudo personalizado. Você pode escrever o nome de vocês, colocar uma foto do casal ou brincar com a criatividade. Passe na loja Digital Foto Líder, compre o presente do seu amor, dê a cara de vocês a esse presente e arrase nesse Dia dos Namorados. E por falar em Dia dos Namorados, o restaurante Drink resolveu fazer um final de semana diferente. Como tema, Conexão Paris Drink. Isso mesmo, vamos nos sentir em Paris. Com decoração de um bistrô parisiense, o restaurante Drink abre uma exceção e nesse Dia dos Namorados, dia 12 de junho, domingo, também abre suas portas para um delicioso jantar. Então, no sábado, dia 11, ou no domingo, dia 12, você pode jantar com o seu amor, com muito charme, se sentindo em Paris. Agora é um intervalo pequenininho, juro pra você, pequenininho mesmo, a gente volta já.